Olá, nós vamos conversar hoje sobre educação à distância, cenários, tendências e perspectivas. Nós vamos trocar umas ideias, então, sobre os cenários e as tendências que se revelam quando fazemos um estudo, um olhar mais cuidadoso, mais atento sobre os caminhos que temos percorrido na educação à distância. Nós vamos também conversar um pouco sobre as perspectivas que se desenham nesse nosso cenário futuro, nessas nossos grandes caminhos, perspectivas que temos quando pensamos no futuro da educação à distância. Para onde estamos caminhando, para que futuro estamos dirigindo os nossos esforços. São dois grandes cenários que se desenham, então, para nós quando pensamos na educação à distância. O primeiro está mais ligado a um retrocesso. O segundo está mais ligado a um avanço. No primeiro, temos um grande avanço tecnológico, muitas novidades, muitos recursos chegando, muitas mídias, possibilidades, tecnologias, metodologias até, mas com um retrocesso educacional. E no segundo grande cenário, temos um avanço inovador e muito animador em direção a novas práticas de ensinar e de aprender. Para nós todos envolvidos com a educação à distância, então, esse é o nosso grande desafio. Para as instituições e profissionais ligados à EAD, para qual futuro nos dirigimos? Para qual desses caminhos vamos colocar as nossas forças, os nossos recursos e as nossas grandes ideias? Seria para consolidar as velhas práticas tradicionais da educação presencial, da educação transmissiva, informativa, ou será para tentar trilhar novos caminhos em direção a uma educação mais participativa, mais eficaz, mais democrática e que traga melhores resultados para todos os alunos, pessoal, comunidade, sociedade como um todo. Esses cenários revelam visões, por um lado, negativas, por outro lado, positivas. Temos visões, então, extremamente pessimistas com relação ao futuro da educação à distância, contrabalançadas por visões extremamente otimistas com relação à EAD. Muitas pessoas apontam para essa tendência mais negativa, mais pessimista, dizendo que a educação é uma prática extremamente conservadora, que professores e instituições tendem a rejeitar no primeiro momento as práticas inovadoras e no segundo momento a domesticá-las, a tentar amortecê-las, a tirar delas todo o seu impacto transformador, fazendo com que elas entrem nas velhas práticas, nos velhos procedimentos, chamando por novos nomes as velhas práticas educacionais. Um exemplo é nos velhos planejamentos escolares e planejamentos de aula, planos de ensino, onde chamávamos de objetivos, estratégias, recursos e hoje chamamos de habilidades e competências, sem ter modificado muita coisa na nossa velha tradição, que o professor decide e o aluno fica lá simplesmente ouvindo. Muitas pessoas então nos dizem que a tendência ao conservadorismo, a tendência às práticas conservadoras, engessadas da educação, vai prevalecer sobre a capacidade de inovação, sobre o potencial para a mudança que algumas das coisas que fazemos na educação à distância poderiam ter. Felizmente, também temos exemplos que apontam numa outra direção. Temos visto algumas práticas educacionais trazidas ou provocadas ou ampliadas pela educação à distância que apontam para novos caminhos, para novas formas de ensino e aprendizagem, mais envolventes, mais motivadoras, mais animadas, mais voltadas para a educação ligada com o mundo e com a vida em constante transformação. Tendências educacionais favoráveis à educação à distância. Junto a essas visões mais positivas, mais otimistas, temos uma série de indicadores que podemos observar quando olhamos o mercado educacional, a situação do campo da educação no Brasil e podemos tirar daí algumas pistas, algumas indicações que nos apontam para um caminho mais animado, um caminho mais animador para a educação à distância e para os profissionais envolvidos com esta modalidade. Em primeiro lugar, estamos vendo que a educação à distância tem sido mais aceita, pelo menos ela está mais presente nos debates sobre educação. É muito difícil olharmos hoje uma discussão, um debate sobre educação como um todo no Brasil, sem que a educação à distância seja pelo menos mencionada, e muito mais considerada como uma alternativa viável para a educação brasileira. Temos notado, por exemplo, que a educação à distância tem se expandido muito na área educacional corporativa, na área da educação nas empresas e organizações.
Dentro dessas áreas, a educação não está muito ligada ao ensino formal de graduação ou de pós-graduação, mas sim à formação profissional continuada, à formação profissional permanente de profissionais, quadros diretivos, técnicos, funcionários em geral. Esta tendência, então, tem apontado para uma expansão da educação à distância, não só no ensino formal, de graduação, pós-graduação, mas também nas áreas organizacionais, empresariais, na educação corporativa, que tem investido bastante na educação à distância e mostrando acreditar bastante nessa modalidade como uma boa alternativa de capacitação e de formação continuada. Temos visto também que a educação à distância tem se desenvolvido de forma cada vez mais integrada, cada vez mais lado a lado com o próprio desenvolvimento das chamadas TICs, as tecnologias de informação e comunicação. A educação à distância, então, se estiver próxima e atenta ao desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação nessa era digital, pode se expandir bastante e tem demonstrado muita força, muita intenção de trabalhar muito próximo das tecnologias de informação digitais, mudando algumas práticas e perspectivas que tínhamos com a educação à distância clássica, tradicional, baseada simplesmente nos materiais impressos ou mesmo nas mídias audiovisuais de forma não integrada. A tendência à integração, então, e a possibilidade do uso desses novos recursos tem mostrado e trazido também um fôlego novo para a educação à distância e alguns novos desafios altamente motivadores para professores, autores, designers educacionais que podem ter, então, à sua disposição muitas alternativas para levar aos nossos alunos uma educação de boa qualidade. E por falar em qualidade, temos visto na nossa sociedade uma pressão crescente, contínua, por mais qualidade na educação, por melhores resultados, por mais efetividade de todo esse esforço, todos esses recursos que investimos na educação, que precisam trazer melhores resultados para os alunos, para suas famílias, para a comunidade, para suas empresas e instituições. Um outro sinal de vitalidade da educação à distância é a ampliação da faixa etária que a EAD tem atingido. Pensava-se antigamente que a educação à distância somente serviria para adultos acima de 25 anos. Existem alguns livros até que especificam isso com uma recomendação para que as instituições não se arriscassem a trabalhar com públicos fora dessa faixa etária. Temos visto hoje uma tendência da educação à distância a incluir todas as pessoas que possam usufruir dos benefícios da EAD, estejam em que faixa etária estiverem. É claro que para cada faixa etária, para cada público, para cada necessidade, vamos precisar fazer as escolhas adequadas e corretas das mídias, das linguagens, das tecnologias que vamos empregar, das técnicas didáticas de ensino que vamos adotar para atender cada necessidade dessas. Mas a educação à distância tem demonstrado que ela não é exclusiva de certas faixas etárias, mas deve ser um benefício estendido a todas as pessoas que se interessam e precisam de acesso à educação. E dentro dessa ideia, temos visto a dissolução progressiva, gradativa, dos limites e das fronteiras que existiam entre o presencial, por um lado, e a distância do outro. Hoje temos muitos projetos e muitas ações que demonstram que o presencial e a distância estão cada vez mais próximos. Por exemplo, nos cursos de graduação, que podem ser feitos parcialmente à distância, até 20% a legislação permite. Temos também visto em formas de educação à distância a inclusão de momentos presenciais. Muitos apontam, então, que no futuro não vamos ver muita diferença entre essas modalidades específicas, como se tivessem formas muito claras, muito determinadas e antagônicas de educação, mas sim cada vez mais complementares, cada vez mais integradas, cada qual com as suas tecnologias, os seus recursos, suas próprias técnicas de ensino, mas funcionando de maneira integrada, porque afinal de contas o que nos interessa é o aluno e os resultados da aprendizagem e não a defesa de uma modalidade em si ou de outra. Em função dessas e de outras razões, temos notado, então, a aceitação da educação à distância, cada vez maior, como uma alternativa viável para a necessária expansão da educação para toda a população. Sabemos que a democratização do acesso à educação não pode depender somente da expansão correspondente do ensino presencial, que exige um investimento constante e muito pesado em instalações físicas, em pessoal e recursos, que possa acompanhar toda essa expansão, toda essa necessidade crescente da população brasileira em relação à educação.
Para que possamos conseguir, então, essa democratização, essa ampliação do acesso social à educação à distância tem sido encarada por muitos, às vezes, com certa relutância, mas mesmo assim como uma alternativa viável e interessante para essa expansão educacional tão necessária em países como o nosso. Um sinal também, um indicador muito positivo da expansão da educação à distância e dos caminhos futuros que se abrem para essa modalidade é a possibilidade de parcerias entre universidades, instituições de ensino de qualquer natureza e organizações sociais, empresas privadas e de outras formas, unindo esforços, então, unindo competências complementares para oferecer uma educação à distância de boa qualidade e de grande alcance. Temos visto, então, aproximações entre empresas especializadas na produção de materiais didáticos, na distribuição de aulas, com grande competência, com grande qualidade técnica e pedagógica, associadas a instituições de ensino com suas próprias competências tradicionais, ou seja, com bons professores, com bons conteúdos, com boa produção do conhecimento. Essas parcerias têm indicado para uma forma de expansão da educação à distância altamente qualificada e precisa ser desenvolvida mais a fundo e também facilitada pela legislação. Temos visto também, no cenário educacional da educação à distância, uma grande diversificação de cursos, de instituições, de organizações trabalhando com a educação à distância e com a nossa EAD. Temos visto, então, que a educação à distância tem aberto espaço para pequenos e grandes projetos. Existem instituições ou consórcios de grande porte, trabalhando com um volume muito grande de cursos, trabalhando com alunos numa escala muito ampliada, ao lado de pequenos projetos, alguns experimentais, alguns muito locais, que também servem para indicar caminhos, dar ideias e sugestões das possibilidades que temos com relação a esta modalidade. Alguns acham que, no entanto, isso é uma tendência passageira, porque vivemos numa economia capitalista cuja tendência é a concentração em grandes players, em grandes instituições ou consórcios de grande porte e que os pequenos vão desaparecer engolidos nesse processo. Não sabemos muito bem ainda o que vai acontecer, se a tendência é realmente essa concentração na mão de poucos, ou se, ao lado das tendências todas ligadas ao mundo digital, às redes e a possibilidade de descentralização, vamos ter ainda espaço para muitas iniciativas pequenas e médias da educação à distância, ao lado das grandes e dos grandes poderes ligados à educação e às outras áreas potencialmente lucrativas da economia da sociedade contemporânea. E dentro dessas tendências todas contemporâneas com relação ao avanço das tecnologias da informação e da comunicação, temos a formação das redes, as redes de aprendizagem, as redes colaborativas, em direção à formação de comunidades virtuais de aprendizagem, de comunidades de prática, que são tendências muito importantes que a educação à distância precisa olhar com todo cuidado e com toda atenção. A professora Miriam nos faz uma pergunta muito interessante com relação a uma outra tendência, a um outro desses sinais da expansão da educação à distância. Vamos ouvi-la. Professor, a educação à distância ela vai migrar para a internet totalmente ou ainda vamos encontrar cursos ofertados via televisão e vídeo, por exemplo? Respondendo à pergunta da professora Miriam, é bastante interessante então pensarmos de que existem alguns autores, alguns livros, e encontramos a noção de que existem gerações da educação à distância. A primeira seria a geração ligada às mídias impressas, a segunda seria a geração ligada às mídias audiovisuais, à televisão e às mídias de massa, e a terceira geração seria a internet. E é preciso aprofundar muito a discussão para percebermos que essa gradativa substituição de uma geração por outra simplesmente não aconteceu. E não deveria mesmo acontecer, já que na própria história da comunicação não vemos meios sendo substituídos por outros, mas sim se transformando, relacionando-se com a pressão de novas mídias, as mídias antigas e as mídias novas, se relacionando dessa forma, encontram suas próprias linguagens e se estabelecem funcionando em conjunto, paralelamente. Assim aconteceu, por exemplo, quando o cinema apareceu e muita gente disse que o teatro ia desaparecer. Isso não aconteceu. Mesma coisa quando a fotografia veio se colocar como um meio de comunicação importante, muitos acham que a pintura, achavam, que a pintura ia desaparecer completamente. Isso também não se deu. É claro que a pintura se transformou, por exemplo, a pintura impressionista, abstrata, apareceu depois da fotografia, que fazia muito bem o papel da pintura naturalista.
O mesmo podemos dizer, então, com relação à internet, que muitos achavam que vinha para substituir as mídias impressas, as mídias audiovisuais, e isso não aconteceu. Vemos, então, até mesmo um certo refluxo da internet como um meio específico, próprio, propício para a educação à distância, em detrimento dos demais. As tendências modernas da educação à distância têm mostrado um convívio pacífico, saudável, harmônico entre esses diversos meios. Há espaço para as mídias clássicas, como as mídias impressas, que são mais reflexivas, permitem mais estudo, elaboração mais aprofundada. Existe um bom espaço para as mídias audiovisuais, que trabalham bem com a emoção, com o sentimento, com a visualização, com a audição. E existe um bom espaço também para as mídias digitais interativas, justamente nessa questão da interação, da troca, das redes, da participação, do fluxo e da transição desses meios digitais. A boa inteligência educacional, então, faz um bom uso, um bom proveito das potencialidades de cada um desses recursos e principalmente da integração desses meios através de uma proposta educativa muito clara e objetiva, levando a educação aos caminhos nos quais a gente deseja que ela persiga. Se formos visitar as grandes feiras de produtos educacionais, de tecnologias para a educação, em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil, vamos ver que existe uma tendência muito perceptível com relação à educação à distância nesses momentos onde a indústria mostra o que está fazendo. Temos um grande crescimento, então, de produtos e serviços voltados especificamente para a educação à distância. Temos visto, por exemplo, um crescimento bastante grande na oferta de ambientes virtuais de aprendizagem comerciais, ao lado daqueles desenvolvidos por instituições públicas e privadas internamente. Muitos desses ambientes virtuais de aprendizagem foram desenvolvidos por instituições de ensino, por universidades, para o seu próprio uso. Algumas delas até comercializaram posteriormente esses recursos, algumas com grande sucesso. Ao lado dos ambientes virtuais de aprendizagem, também os sistemas de gerenciamento do ensino, os chamados LMS ou ILMS, que querem dizer sistemas de gerenciamento integrado, que unem o tratamento das aulas, o dispensamento das informações, de distribuição de cursos, ao gerenciamento de matrículas, de notas, de professores e alunos e assim por diante. Além dos ILMS, dos AVAs, dos ambientes virtuais, temos muitos outros recursos tecnológicos que têm sido pensados para a educação à distância e propostos para essas instituições. Dentre muitos exemplos que poderíamos citar aqui, temos os quadros brancos, os quadros interativos, os sistemas de controle, segurança, os sistemas de gestão direta, de distribuição, de digitalização, de convívio entre as mídias digitais. E também os próprios recursos voltados para o suporte e o apoio das comunidades de aprendizagem, das redes de colaboração e das comunidades de prática. O crescimento da oferta de produtos e serviços, então, é um bom sinal da vitalidade do crescimento da área da educação à distância. Se assim não fosse, as indústrias não estariam desenvolvendo, investindo em pesquisa e capacitação para a oferta de produtos e serviços para a própria educação à distância. Temos visto também que tem havido uma mudança progressiva, às vezes lenta, às vezes muito polêmica, na legislação com relação à educação à distância, a sua regulamentação e a sua normatização. De qualquer maneira, as mudanças legais, as mudanças nos procedimentos, nos instrumentos, nos critérios de credenciamento, regulamentação, normatização, são um bom sinal de que a educação à distância está crescendo, está se expandindo e provocando uma reação das autoridades reguladoras para que possam criar mecanismos adequados para acompanhar o desenvolvimento dessa nossa modalidade. Numa outra direção, temos visto também a presença cada vez mais intensa de temáticas relacionadas à educação à distância nas pesquisas científicas, nas pesquisas acadêmicas ligadas, seja à educação, seja às tecnologias, seja às novas práticas, à psicologia cognitiva e várias outras tendências educacionais e campos de conhecimento que estão encontrando na educação à distância um bom foco para as pesquisas. Nós esperamos que essas pesquisas, em número crescente, possam compensar, de certa forma, a crônica ausência de dados oficiais, sistematizados, contínuos sobre a educação à distância, que nos permitam uma visão mais criteriosa, mais quantitativa dos recursos da expansão dessa nossa modalidade.
Alguns dados oficiais têm aparecido mais recentemente, indicando boas possibilidades para nós, como, por exemplo, alguns resultados positivos nos exames nacionais de cursos, comparando alunos que fizeram cursos à distância com alunos que fizeram cursos presenciais e mostrando que muitos desses cursos não há grande diferença, um sinal bom positivo para nós, e alguns outros cursos, até mesmo os alunos de educação à distância, tiveram desempenho superior aos alunos que cursaram cursos presenciais. Formação de profissionais para EAD e o mercado de trabalho. Toda essa expansão real, consistente e potencial da educação à distância aponta para a necessidade de formação continuada, permanente, para a capacitação contínua, então, de professores e profissionais para a educação à distância. Vamos ver uma frase do professor José Manuel Moran sobre o assunto da formação dos professores. As novas tecnologias ampliam os bons professores. O professor Moran, então, nos diz que se as boas tecnologias ampliam as boas práticas de bons professores, é a mesma coisa que dizer, com palavras não tão educadas como as que ele utiliza, de que novos recursos e tecnologias nas mãos de professores despreparados, não capacitados, desmotivados, não vão poder fazer milagres. Essa necessidade contínua, então, de formação de bons profissionais aponta também para uma tendência de absorção do mercado desses profissionais qualificados, já que a expansão da educação à distância vai exigir a colocação desses profissionais no mercado num número que ainda é insuficiente. Muitos cursos de formação profissional para profissionais de educação à distância, então, têm surgido no Brasil, alguns direcionados à formação muito específica de áreas muito tradicionais, por exemplo, a produção de materiais didáticos, e outros para uma formação maior, preparando bastante também para o planejamento, a gestão, a elaboração, o próprio design pedagógico. Existem, então, boas perspectivas para os bons profissionais. Educação à distância e educação permanente. Uma das grandes perspectivas que se abrem para a educação à distância não está exatamente na educação formal, nos cursos regulares, mas também na necessidade de educação ao longo da vida. Isso quer dizer a educação permanente, a educação continuada, a educação ao longo de toda a vida das pessoas. A educação à distância pode desempenhar um papel muito importante com relação a essa necessidade. Uma pesquisa americana de alguns tempos atrás, citada pelo autor Eric Brown no seu livro sobre o entretenimento, nos diz que existem várias razões que indicam a possibilidade de expansão da educação à distância neste ramo da educação ao longo da vida. A primeira delas é a mudança de emprego mais frequente. Vivemos em tempos onde as pessoas mudam de emprego para emprego muito mais frequentemente do que faziam há tempos atrás. E isso exige uma formação continuada e permanente, oportunidades para que as pessoas possam se qualificar para enfrentar um emprego novo, numa função nova. Ao lado dessa questão, também aparece a possibilidade muito mais atual da mudança de emprego na chamada meia-vida. Pessoas já com uma idade um tanto avançada, depois dos seus 40, 45 anos, era muito difícil que elas pudessem, então, mudar de emprego, trocar de função, porque não poderiam voltar aos bancos escolares para se capacitar novamente, aprender muitas coisas novamente, adquirir capacidades e habilidades para executar uma nova função. Hoje, a educação à distância já abre oportunidades para que as pessoas, já em fase mais adiantada das suas carreiras, possam dar essas guinadas, essas trocas de caminho que eram impossíveis de serem pensadas antes da educação à distância poder trazer essas oportunidades. Em tempos difíceis como os nossos, também muitas pessoas têm procurado ao longo dos seus empregos, ao lado dos empregos principais, uma segunda ocupação, fazer alguma outra coisa, desempenhar alguma outra função, prestar outro tipo de serviço, desenvolver outros produtos, fazendo então a característica segunda ocupação, para as quais também essas pessoas precisam se qualificar permanentemente. Existe também toda a tendência das grandes empresas, das grandes indústrias, pela terceirização. Parte dos serviços e produtos desenvolvidos antigamente dentro das empresas, hoje é repassado para menores empresas, para pessoas e indivíduos também, profissionais autônomos, capazes de executar essas funções, serviços e produtos lá fora e aportarem isso para as próprias empresas.
Tanto a segunda ocupação quanto a terceirização também apontam para a necessidade de uma formação contínua, uma capacitação profissional permanente que a educação à distância pode ajudar a completar. E mesmo dentro das empresas e organizações, existe uma tendência hoje muito para o cúmulo de múltiplas funções. Muitas pessoas fazem coisas muito diferentes dentro das empresas. Para algumas delas, elas têm formação anterior, capacitação prévia, e muitas das outras precisam ser aprendidas no próprio caminhar, no próprio desenrolar desses trabalhos. Precisa-se, então, capacitação permanente também para habilitar as pessoas a desempenhar essa multiplicidade de funções que algumas empresas e organizações demandam. Quem precisa de AD? Novas perspectivas. A expansão da educação à distância não se dá tanto ou somente pela expansão da oferta de cursos, pelo número de cursos, possibilidades que a educação à distância tem oferecido, mas também pela ampliação e pela diversificação dos seus públicos. Em primeiro lugar, temos o público adulto, que, como vimos até aqui, também tem se diversificado. Este público adulto, que antes era atualmente de uma faixa etária e voltada ou para habilidades muito específicas de habilitação profissional pontual, ou para formação regular, nos cursos regulares de graduação e pós-graduação, mas também essa diversificação do público adulto para múltiplas possibilidades, abertas pelas situações que comentamos, da necessidade de um segundo emprego, de uma segunda ocupação, da qualificação constante dentro do seu emprego regular, na preparação para o trabalho em equipe, para o trabalho colaborativo, para as novas funções e assim por diante. Uma grande diversificação, então, tanto em faixa etária como de necessidades de qualificação para o público adulto. Mas também temos novos públicos chegando para a educação à distância, aos quais temos que prestar muita atenção. Dentre eles, o público jovem. Os jovens que têm acesso à internet, aos meios digitais, aprendem muita coisa por si mesmos na rede, vão buscar informação, desenvolvem certas competências e habilidades por conta própria, navegando, participando de comunidades, de discussão, de listas de debates, e assim eles podem crescer pessoalmente. Isso faz com que eles estejam mais preparados, até mais dispostos a enfrentar a educação mais regular, mais contínua, às vezes também uma educação aberta, dentro do formato da educação à distância, quando utiliza as tecnologias e recursos com os quais eles estão mais familiarizados às vezes, do que nós próprios educadores. O público jovem, então, pode desempenhar daqui para frente um papel proporcional maior do que tínhamos até então. A educação à distância pode, se prestar atenção, expandir-se bastante nessa formação contínua, permanente, tanto formal quanto não formal, aberta, flexível para os nossos públicos mais jovens. Temos também, chegando para a educação à distância, se configurando como um público potencial para a EAD, pessoas com necessidades especiais. Quando pensamos em necessidades especiais, não estamos falando só nas pessoas portadoras de deficiências físicas ou de dificuldades de aprendizagem, mas todas as pessoas que temporariamente ou permanentemente têm algum tipo de necessidade que a educação presencial, formal, em sala de aula clássica, não consegue atender. Toda a questão da acessibilidade, da possibilidade de oferta para diversos tipos de aluno que possam ter alguma dificuldade, alguma necessidade específica que possa ser atendida através desses novos recursos, das novas tecnologias ou das mídias clássicas com as quais já trabalhávamos, seja o impresso, seja o desenho, a fotografia, o áudio, o som, o vídeo, o cinema e até mesmo as mídias digitais, as multimídias, as mídias interativas. Muitas vezes pensamos também nas necessidades especiais como sendo necessidades culturais também. Dentro do mundo cada vez mais globalizado, temos o intercâmbio de culturas, o trânsito de pessoas de países para países, de regiões para regiões dentro de um país, até mesmo de empresa para empresa, onde as culturas mudam, as sensações de deslocamento físico ou cultural também são bastante importantes e precisamos pensar em como a educação à distância poderia atender esses diversos públicos. Na Europa, por exemplo, com o mercado comum, é bastante clássico que as pessoas se desloquem de um ponto para outro, carreguem consigo as suas famílias e as crianças e jovens precisam de uma educação contínua e permanente, mesmo mudando de país para país, de língua, de idioma para idioma e precisam continuar estudando. Existe muito investimento neste exemplo europeu para trabalho com a educação à distância para o público migrante.
Temos situações mais conhecidas, como o caso dos militares, dos executivos de grandes empresas, dos técnicos de empresas, por exemplo, petrolíferas, agrícolas, que se deslocam constantemente de país para país, de estado para estado, de situação para situação, levando também as suas famílias e abrindo necessidades e possibilidades para que a educação à distância possa ajudá-los nessa transição, nesses deslocamentos, sem sofrer um fluxo de continuidade muito grande. Temos situações mais críticas no mundo de hoje, por exemplo, o caso dos refugiados, que não por vontade própria também têm que sair dos seus países, das suas casas, dos seus lugares e viver em outras situações que precisam também ter educação, precisam ter acesso à educação, à informação, à cultura. A educação à distância pode ajudar, então, em situações sociais mais críticas como essa. E mesmo em situações muito pessoais, no caso de pessoas que são internadas, que vivem nos hospitais ou que entram e saem dos hospitais permanentemente, que também precisamos trabalhar, precisamos dar atenção a elas também e a múltiplas outras necessidades sociais, culturais, econômicas, físicas, mentais, que a educação à distância pode ajudar o ensino presencial a completar as oportunidades e as ofertas de educação para todas as pessoas. Vamos ver um trecho de um filme que comenta um pouco sobre esse tema da educação à distância atendendo a necessidades culturais. You can't be translating for me all the time. I need to learn English now. Eso era para ti, no para él. I really wasn't supposed to translate that. Listen to your mother. She knows it all. ¿Qué? Nada. Learning English would cost $599 down and 12 monthly payments of $86, which represents 22% interest. Assimilation gets expensive, but not a penny was wasted. Food. Muy bien. I am just learning English. Please repeat. Neck. No. No. Okay. It is summer. Winter. Spring. Sun. Nesse cenário, então, de aprendizagem contínua, de aprendizagem ao longo da vida, permanente, chamada por muitos de lifelong learning, aprendizagem contínua ao longo da vida, temos, então, a importância da educação à distância, que cada vez mais tem um papel a desempenhar nesse tipo de aprendizagem ao longo das nossas vidas particulares, pessoais e coletivas. Para finalizar essa nossa discussão, então, sobre os cenários, as tendências, as perspectivas da educação à distância, eu gostaria de deixar para vocês um pequeno texto, uma mensagem de encerramento que fala sobre a educação e a sua importância nas nossas vidas. Hoje, educar é cada vez mais capacitar continuamente as pessoas para que possam enfrentar os desafios de uma realidade em constante e rápida transformação. Como dicas para aprofundamento dos nossos estudos, eu tenho uma muito especial para vocês. É o livro chamado Um Jogo Chamado Futuro, de Douglas Rushkoff, um autor americano muito polêmico e bastante ligado à cultura dos nossos jovens. O subtítulo do livro é Como a cultura dos garotos pode nos ajudar a sobreviver na era do caos, que é bastante sugestivo. Vamos ver o que a Folha de São Paulo falou sobre esse livro. A leitura desse livro é uma aventura singular para adultos e, sobretudo, para os pais. Ela é urgente. Eu sugiro também que vocês não deixem de visitar constantemente as páginas de educação dos grandes portais brasileiros, por exemplo, o Terra e o UOL. Lá nesses portais de educação sempre encontramos também notícias, informações, debates sobre educação à distância, sobre novos projetos, novas perspectivas, novas ações em relação a essa modalidade que tanto nos interessa.
Espero que essa aula tenha transcorrido bem e que as perspectivas e os cenários sejam bastante animadores para todos os professores, educadores, profissionais interessados na educação à distância, que possam se engajar nessa trajetória e cada um poder fazer a sua contribuição para o crescimento desse nosso campo. Muito obrigado.